Amém. Graça e paz. Muito bom a gente estar aqui nesse dia especial, né? Aqui na nossa igreja. E hoje, de uma forma especial ainda, o Lincoln e a Aline vêm trazer a Beatriz. Beatriz é aquela, ela está ali? Não, está lá atrás. Ah, tá. E a Beatriz vai ser batizada hoje. Que bom, né? Que bom que a gente tem, enquanto igreja, essa alegria de experimentar a consagração da vida, não é? Isso é muito bom, muito especial para nós. E a gente vai hoje, então, celebrar este sacramento, que é o batismo, né, na presença de Deus, dando graças a Deus pela vida, dando graças a Deus por esse dom especial e maravilhoso que Ele nos deu. Quero fazer a leitura aqui do Salmo 19, para começarmos o culto. A leitura do Salmo 19. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces que o mel ao destilar dos favos. Amém. Amém. O salmista faz um poema bonito e ele fala do nascimento do sol. Ele diz, então, que quando o sol nasce é como se os céus proclamassem a glória de Deus. Um firmamento anuncia a sua palavra sem som algum, anuncia a grandeza de Deus. E aí ele faz então de novo essa comparação com essa beleza da natureza, da criação de Deus, com o mandamento de Deus e com a lei de Deus. E comparando as duas coisas, não é? E dizendo que essa perfeição de Deus se faz tanto na natureza como naquilo que Deus quer de bom para cada um de nós. E nós nos reunimos aqui pensando nisso, devemos pensar nisso. Pensar que Deus, com a sua lei perfeita, com seu testemunho fiel, com a sua sabedoria, com seus preceitos, tem tudo isso reservado para nós que nos reunimos na presença dele. Quando nós nos reunimos para trazer a memória e batizar uma criança, principalmente, a gente está dizendo que a gente quer tudo isso na vida dessa criança e na nossa vida também, não é? É o momento da gente relembrar. O batismo é sempre um momento de nós relembrarmos o nosso batismo, o nosso compromisso que fizemos com Deus um dia, seja ele lá na tenra infância e depois confirmado na nossa adolescência, mas o batismo é sempre esse compromisso que nós fazemos com Deus e dizemos, Senhor, eu quero continuar essa parceria contigo, quero continuar experimentando os teus mandamentos, a tua lei, os teus preceitos, porque eles são mais importantes do que o ouro e mais doces que o mel, não é? Amém? Que bom. Vamos orar? Deus amado, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. E nesse dia, nesta manhã especial, quando nos reunimos para celebrar o sacramento do batismo, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, clamando que o teu Espírito Santo nos conduza, que a tua graça nos revigore, que o teu amor nos preencha, Senhor, em nome de Jesus. Conduza-nos nesse momento do culto com o teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar aqui nosso irmão Lucas, vai ministrar o louvor. Nesse primeiro cântico, eu vou pedir a Sandra para acender
a vela do Advento, a vela branca, que simboliza Cristo em nossa vida.
Amém. A Sandra leu aqui, foi Mateus, né? Eu vou ler o mesmo texto, só que em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. A partir do versículo 13. Marcos 13, 13. Não, estou errando. Não é 13, 16, né? Deixa eu ver. É 10, Marcos 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. Está em Mateus 19 também, Lucas 18. Hein? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Amém. Deus amado, nos abençoe nesse momento, falando conosco, através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto no Evangelho de Marcos, registrado nesse momento tão especial, onde Jesus anuncia o sentido, o significado do reino de Deus, não é? E ele é tão interessante que Jesus, ele pega os exemplos que estavam acontecendo no momento, né? A coisa ia acontecendo, né? Jesus ia caminhando, orientando as pessoas, e ele aproveitava que em determinado momento, alguma ocasião acontecia em que ele usava daquilo como uma experiência para o dia a dia, como uma experiência para a vida. E o que ele faz aqui é simplesmente tentar abrir os olhos das pessoas para algo que estava acontecendo há tempo, mas que hoje também a gente acaba vivenciando, experimentando em muitas situações. Até um ditado que diz, né, que na sociedade israelita desse tempo, a criança ela não era considerada como algo muito importante, principalmente se ela fosse mulher, não é? Então a prioridade era dos nascimentos dos homens, dos meninos, não é? E o grau de maior importância estava nos homens adultos, né? As pessoas depois vinham, né, numa escala diminuindo esse grau, e as crianças estavam ali numa situação de pouca importância, porque na compreensão daquela época elas não tinham respaldo, não tinham consciência, não tinham talvez também direitos nem privilégios. O que Jesus faz então é inverter essa lógica, né? E é interessante que nessa experiência vivenciada nessa época, onde a valorização estava somente na figura masculina, e era muito comum, e historiadores dessa época, dos primeiros séculos, dizem que quando um casal tinha um filho que não era aquilo que eles desejavam, se não nascesse um homem, eles abandonavam essa criança numa praça da cidade, né? Isso, Roma, era muito comum, e a praça chamava Pia Mater, mãe de filhos, né? E o que acontecia nessa época?
os cristãos dessa época é que recolhiam essas crianças, iam educando-as, iam tratando delas, e com isso o cristianismo cresceu nos primeiros séculos, né? É uma parte da história interessante, mas que mostra também como era a condição social deste povo. E que Jesus está dizendo aqui é uma inversão de uma lógica. Aqueles que são considerados menos valorosos na sociedade é que possuem mais valor no reino de Deus. E é interessante, né, que Jesus está ensinando, passando, e aí alguém trouxe crianças para que tocassem nele, e os discípulos estavam repreendendo. Falaram, para de incomodar o mestre com essas coisas sem sentido. E Jesus, percebendo aquilo, fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quando eu estava pensando nisso, lendo esse texto também, pensando quantas vezes nós, enquanto pessoas, adultos, cristãos, às vezes fazemos o mesmo que esses discípulos. Não por maldade, né? Porque os discípulos não estavam fazendo por maldade, eles queriam só garantir que Jesus continuasse a sua obra, continuasse o seu caminho, continuasse os seus ensinamentos, e que eles estavam tentando fazer era proteger o mestre de que ele fosse incomodado nesse percurso, não é? A intenção deles era boa, só que eles estavam sem a consciência do que a ação deles estavam causando, e Jesus usa isso, então, para transformar a mentalidade do povo naquela época. E às vezes também, nós cometemos alguns erros quando, enquanto igreja, nós deixamos também de praticar este ato em nosso meio, né? Quando nós dissemos assim, olha, a criança não tem consciência desse ato e dessa responsabilidade, por isso ela tem que ser batizada só depois dos 12 anos, quando ela já não for mais criança, não é? Quando a gente diz isso, a gente está cometendo o erro dos discípulos, que é um erro que talvez é bem intencionado, mas é um erro, não é? É uma boa intenção, mas ela comete um erro de estar excluindo essa criança do reino de Deus. Nós, enquanto cristãos protestantes que somos, né, nós temos 2 sacramentos. Diferente da Igreja Católica, que tem 7 sacramentos. A ceia, batismo, casamento e aí vai, muitos outros. Nós temos 2. Os 2 sacramentos que nós temos é a ceia e o batismo. A ceia porque o próprio Jesus se faz presente nesse ato memorial, né, de seu corpo e sangue e torna-se então parte essencial na nossa vida. Por isso é algo sagrado, é um sacramento. O batismo é também um sacramento porque ao batizar uma criança ou um adulto ou qualquer pessoa que seja, nós estamos fazendo isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estamos dizendo para as pessoas que nos assistem, olha, aqui estamos fechando uma aliança, um pacto, de sermos membros desse corpo, de sermos coparticipantes dessa vida que Deus deu a cada um de nós. E essa beleza do sacramento, desse algo sagrado que se faz a partir do batismo, ele não pode ser negado, segundo o próprio texto bíblico, à criança. Porque se ele é algo sagrado, ele tem que ser para todo mundo, não é? Se ele é algo sagrado, é algo de tanta importância, de tanto valor, não é preciso esperar um tempo para que a pessoa tenha consciência, entre aspas, apesar de que eu acho que a criança tem muita consciência, né, do que está sendo feito e realizado. Então, o que Jesus tenta ensinar a seus discípulos é que no reino de Deus não há espaço para excluir quem quer que seja do contato com o próprio Criador e com o próprio Cristo. Eu estava pensando, né, o batismo talvez seja um ato de inclusão no reino de Deus muito maior do que o início, quando no Antigo Testamento a pessoa, para sinalizar a sua marca de aliança com Deus, traziam seus filhos para serem circuncidados.
que a criança nascia, depois de 8 dias de nascido, já era levado para ter essa marca, dessa aliança com Deus. E óbvio que eram somente os meninos nascidos. Em 8 dias iam registrar essa marca dessa aliança com Deus. O batismo faz isso se transformar em algo muito mais universal na nossa vida, porque ele marca a aliança de todos, a inclusão de todos, e é por isso que Jesus está dizendo: deixe vir a mim os pequeninos, não importa como sejam, não importa quem sejam, mas deles é o reino dos céus, deles é o reino de Deus. Que nós possamos então, nesta celebração de hoje, trazer à memória esta essência tão bonita do Evangelho, né, que é incluir as pessoas no reino de Deus. O Evangelho nunca é um lugar de exclusão. O Evangelho é o lugar de uma boa notícia, de uma notícia que transforma a vida, de uma notícia que traz revelações importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. E o reino de Deus, então, se torna uma marca na nossa vida quando nós publicamente assumimos essa convicção diante de Deus e diante de todos. Amém? Amém. Eu sempre gosto de dizer que o dia do batismo é um dia celebrativo, de festa, e é um dia também que faz a gente voltar um tempo na nossa memória. Você lembra o dia que você foi batizado? Você lembra, Uda? É? Você lembra, Sandra? Não? Lembra o dia que foi batizado, Aline? Não? Caio D, lembra o dia que foi batizado, Caio D? Só na foto. Lucimar, lembra, Lucimar? Não? Isso. Você não tem a memória física, né? Desse dia. Mas em algum momento da vida você foi levado de novo lá. Fala assim: olha, você está aqui para confirmar seu ato batismal, né? Confirmar o seu voto. Eu me lembro do meu batismo, que eu fui batizado 3 vezes, né? Não tem jeito de esquecer, né? Então, quando a gente está nesse momento de trazer uma criança para o batismo, é o momento também da gente lembrar, trazer à memória esse ato que aconteceu um dia na nossa vida. E é muito bom que ninguém aqui lembra o dia que foi batizado, mas hoje vocês vão relembrar que foi assumido um voto no nome de vocês, né? Hoje vocês vão relembrar que foi assumido um pacto, um compromisso no nome de vocês. E os padrinhos e madrinhas que trouxeram vocês até o altar tiveram junto com seus pais esse compromisso de fazer com que a vida de vocês estivesse sempre aqui na presença de Deus, né? Esse é o compromisso. E é interessante, né, que quem são os padrinhos aqui? Parabéns para vocês. Vocês têm um compromisso e um desafio importante. Porque o padrinho, a madrinha são segundos pais e segundas mães. Cumpre esse papel, né? Padrinho, madrinha, pai e mãe, em uma menor escala, mas são pais e mães, né? E tem a responsabilidade de trazer e mostrar a essa criança, a Beatriz, o caminho que ela deve andar. Se um dia Deus nos livre de os pais faltarem, vocês são os responsáveis, né? Os padrinhos e madrinhas, na continuidade da educação dessa criança. É por isso que o ato do batismo, esse sacramento tão importante, tão especial, nos remete a esta celebração da vida. Porque ela está cercada de simbolismos, de compromissos, de alianças, que nos fazem celebrar a vida que Deus nos deu com prioridade. Por isso que ela não pode ser deixada de lado como uma coisa secundária,
ela não pode deixar de lado como algo, deixa para depois. Deixa que a pessoa mesmo decida o seu caminho. Não, é nós que precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Somos nós que precisamos encaminhar essas crianças para o reino de Deus. Por isso Jesus está dizendo, deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não atrapalhem, não impeçam que eles alcancem o reino de Deus. Vamos ter um momento de oração, preparando para então esse momento do batismo. O nosso ritual nos remete também a alguns compromissos que nós precisamos realizar aqui. Vamos fazer essa oração. Deus amado, colocamos a nossa vida diante do Senhor, e nesse dia especial de consagração, de trazermos à memória este sacramento tão especial que é o batismo, colocamos-nos diante de Ti para relembrar também nosso ato na Tua presença, nossa comunhão contigo, a ação do Senhor em nós, e reforçarmos, ó Deus amado, nesta experiência da caminhada, da vida, esta comunhão tão especial que um dia fizemos contigo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Isso. A Sandra vai cantar aqui um hino que vai... Enquanto ela canta, quero convidar aqui os pais, os padrinhos e a Beatriz a estarem aqui à frente juntos. Amém. Amém. Nós temos aqui no nosso ritual alguns compromissos e algumas memórias que nós precisamos restabelecer nesse momento de sacramento tão especial, não é? Amados irmãos e irmãs, hoje nos unimos para a ministração do batismo na vida da Beatriz. Cumprimos o mandato de Deus que desde Abraão declarou: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. E em você serão benditas todas as famílias da terra. A circuncisão, símbolo dessa aliança, é hoje substituída a partir de Cristo pelo batismo, símbolo da nova aliança. Cristo é oferecido agora a todas essas pessoas, pois ele se derrubou todas as barreiras que causavam a separação humana. Quero convidar vocês a dizerem comigo: bendito seja Deus que nos reúne num só povo. O batismo que a Beatriz hoje recebe atesta a sua participação na eterna aliança de Deus como herdeira da graça divina. Os apóstolos frequentemente batizavam crianças e famílias inteiras, afirmando assim a natureza comunitária da fé. O batismo é uma preciosa herança através da qual a Igreja proclama sua doutrina fundamental, que a salvação vem pela graça de Deus. O sinal dessa redenção agora é concedido a Beatriz, para que ela compreenda o significado do sacramento que hoje celebramos. É nossa esperança e fé que ela seja nutrida no conhecimento de Cristo, na companhia da comunidade de fé, para que quando se tornar consciente do que Cristo fez por ela,
possa confirmar a sua opção por Cristo e também pela igreja. Repitam comigo: bendito seja o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Amém. Agora vamos ao compromisso aqui dos responsáveis. Primeiro aqui para os pais. Lincoln e Aline, né? Já que vocês pediram pelo batismo da Beatriz, vocês devem viver em conformidade com o Evangelho. Aí vocês vão repetir. Vocês também devem ensinar a Beatriz as Sagradas Escrituras e tudo que podem fazer para que ela compreenda a salvação pela fé em Cristo Jesus e obedeça à vontade de Deus e os seus mandamentos durante a sua vida. Amém. Agora os padrinhos, madrinhas, né? Eu vou ficar daqui, falo e vocês vão repetir depois, né? Não agora, primeiro. Agora os padrinhos e testemunhas. Vocês aceitaram o papel de serem testemunhas, padrinhos, madrinhas. Esse é o seu compromisso. Orar continuamente pela vida da Beatriz. Vocês vão dizer: nós já estamos orando e continuaremos a fazê-lo. Amém. É seu dever também cooperar com os pais na educação da Beatriz, no seu crescimento em graça, visando a sua perfeita maturidade e, se necessário, substituir os pais nessa missão. Não dá tempo de desistir agora. Vocês vão repetir: nós o faremos com a graça de Deus. Agora para os pais e os padrinhos e madrinhas. Amados irmãos e irmãs, é seu dever orientar a Beatriz naquilo que Cristo fez por ela, para que, quando ela se tornar consciente dessa dádiva da salvação, ela possa reconhecer tão preciosa graça, assumindo os votos de membros da igreja, para melhor servir na obra e no reino de Deus. Todos devem dizer: este é o nosso propósito, o faremos com a ajuda de Deus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer aqui o batismo. Depois tem um momento que a igreja também vai cooperar conosco. Dá para pegar aqui? Sim? Podia ficar aqui assim com a Beatriz? Podia entregar para algum padrinho ou madrinha? Isso. Pode chegar mais pertinho aqui você também? Aí. Pega a toalhinha dela aqui assim. Olha a aguinha. Você gosta de água? Segura aqui, por favor. Beatriz, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho, eu te batizo em nome do Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, para que a Beatriz, nesse momento, possa ser conduzida ao teu reino a partir da tua graça. Que a tua presença sobre ela seja a alegria também dos seus pais e que ela seja renovada cada dia em crescimento e graça na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Dizem que o choro é um novo nascimento, né? Amém? Choro é um novo nascimento. Agora, nossos irmãos e irmãs que estão aqui hoje também, nos acompanhando, precisam também fazer esse compromisso. Vamos colocar em pé? Irmãos e irmãs, a Beatriz, pelo batismo, é hoje
recebida como membro do corpo de Cristo. Ela está, portanto, sobre o nosso amor e nosso cuidado. Não podemos ignorar esse compromisso. Todos devem dizer: nós faremos tudo o quanto estiver em nossas forças. Vamos com mais força, tá? Nós faremos tudo quanto estiver em nossas forças para sermos diante dela testemunhas fiéis, a fim de que não somente ela, mas todas as crianças que participam do nosso convívio cresçam no conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e, posteriormente, confirmem sua fé nele. Amém. Esse é o nosso testemunho. As crianças o tempo todo ficam olhando para nós, não é? E se a gente, enquanto igreja, não sinalizarmos para Beatriz o que é servir a Cristo de verdade, ela nunca vai saber disso. Então ela tem que crescer, compreendendo esse momento tão especial e tão importante. Vamos ter mais um momento de oração. Queria pedir à igreja que estendesse a sua mão aqui para frente. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, a partir da vida da Beatriz, relembrarmos algo tão especial e importante em nossa vida, que é o batismo, que é a aliança que temos contigo, que é fazer parte do corpo e do reino de Deus. Portanto, Senhor, que nesse momento todos nós sejamos agraciados, ó Deus amado, pela tua presença, por esta confirmação, e que a Beatriz, de um modo muito especial, possa enxergar em nós, ó Deus, o testemunho da tua graça, da fé e da vida que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir aos padrinhos que assinem aqui. Eu vou assinar também. Pode assinar aqui na parte daqui. Amém. Podem sentar. Que Deus abençoe a vida da Beatriz, de vocês, nesse testemunho. Amém. Amém. Só um recadinho rápido, né? Nós, hoje, dia 20 de dezembro, nós faremos à noite o nosso culto de Natal. Vamos antecipar esse dia, essa festa importante, e nós faremos totalmente online, né? Nós decidimos lá enquanto igreja, e por conta das dificuldades que estamos enfrentando, e até por um decreto da prefeitura, nós vamos fazer online. Então hoje, que todos possamos estar juntos lá, no nosso culto de Natal, cada um na sua casa, mas fazendo essa corrente juntos, todos nós, na presença de Deus também. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês. Nós temos mais um momento de oração, encerrando esse momento tão especial para nós. Vamos colocar em pé. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que a tua graça se faz presente de forma tão bonita e que nós podemos trazer à memória a esperança, Senhor, de que o Senhor está conosco o tempo todo. Abençoa-nos. Que o Senhor possa, Deus amado, de uma forma muito especial, trazer sobre nós sempre
a tua graça renovadora. E que a memória deste ato, desse sacramento, desse batismo, fique marcada em nossa vida, do nosso compromisso contigo sempre, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, tanto no batismo quanto continuamente, trazendo-nos vida e salvação. Bendito é o teu nome. Que o amor do soberano Deus seja sobre todos nós, que em Jesus Cristo sejamos um só povo, que o Espírito Santo de Deus seja sobre nós em todo o tempo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, todas, em nome de Jesus.